Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de João, famoso capítulo do primeiro milagre de Jesus. Hoje eu coloquei aqui um louvor todo especial pra gente, digno ao Cordeiro de receber, pra gente, pra ficar aí de fundo, né? Bom, esse é um canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, aprende a apreciar a Bíblia, algumas vezes a interpretá-la, a entendê-la, mas fundamental é que você faça um acompanhamento diário, uma coisa não comigo, pode ser com a sua Bíblia, mas pode ser aqui também, que aqui a gente está desde Gênesis, né? E eu acho extremamente essencial e importante, porque ninguém pega o livro da metade e começa a ler achando que vai entender tudo. O Novo Testamento, ele é um reflexo do Antigo Testamento, então por isso que eu sempre li assim, qualquer livro que eu pego eu leio assim, então dificilmente eu vou, não, livro de receitas não, né? Livro de receitas a gente vai ali naquilo que a gente precisa. A Bíblia também você pode fazer isso, você pode encontrar aqui referências sobre uma área específica, né? Eu tô precisando estudar sobre finanças, a Bíblia vai falar muito sobre isso, e aí você pode fazer um estudo a respeito disso, estudo a respeito de relacionamento, enfim. A Bíblia tem receita para tudo, tem resposta para tudo, tem direção para tudo. Mas se você quer conhecer esse plano de Deus, né? Deus, você e essa história maravilhosa que o Senhor está conduzindo, então é extremamente importante que você leia a sua Bíblia inteira, do Antigo ao Novo Testamento, de preferência sequencialmente. Eu recomendo isso, é a maneira que eu faço, que dá certo comigo, que eu gosto, que tipo se você tem dificuldade, é muito provavelmente por causa disso, porque você não tá entendendo, você tá indo numa parte e depois tá voltando e tá ficando desconexo à história. Então, eu recomendo demais isso, sabe, gente? A Bíblia é muito grande. Fala a verdade que se você é uma pessoa que gosta de ler livros, você já leu livros maiores. Você não precisa ler tudo no mesmo dia. Gente, o que o Senhor quer voltar e nos encontrar é sendo fiéis, é sendo constantes, é continuar amando Ele. Ele não quer nos encontrar, Ele não vai virar para você e falar: você leu a Bíblia toda? Não. Isso para Ele não vai fazer diferença. Dizem que tem gente na China que vive com um versículo, que rasgou assim, conseguiu esconder ali, e aquilo para ela é tão precioso, e ela lê aquilo todo dia, e o Senhor vai manifestando através daquele único versículo. Talvez umas pessoas assim nunca vão ter contato com a Bíblia inteira. Dê valor à sua Bíblia, dê valor à palavra de Deus. Esteja aqui conosco se você quiser, então, fazer parte disso. Se você chegou agora, já passamos bastante, mas eu comecei desde lá de trás, desde Gênesis, né? Aqui tem praticamente a maioria, você vai ver aí que eu tenho 600 vídeos gravados, não é desde Gênesis, porque Gênesis eu comecei no meu Instagram. Inclusive, se você quer saber como isso começou, como isso aconteceu, pode ir lá, segue. Eu deixo tudo aqui no link na descrição. E é isso. E além disso, eu tenho também a comunidade online, eu escolho o Cristo todo dia, onde ali a gente faz um programa de mentoreamento, onde a gente busca implementar as verdades bíblicas. E é isso. Amém? Simbora para a nossa leitura do nosso capítulo de hoje, começar orando. Amém, Jesus.
Nós reconhecemos que o Senhor é santo, 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 santo. Sabemos que os anjos declaram isso de noite e nós queremos nos unir a eles, Senhor. Independente dos nossos sentimentos, independente da nossa força de vontade, nos ajuda, nos dê graça e nos faz falar, Deus, que o Senhor é santo, santo, santo. Nos unir a essas vozes e declarar, Deus, com as nossas vozes, com as nossas ações, com o nosso comportamento e ajudar também, sabe, Deus, o Senhor a cumprir e completar o seu plano aqui na terra, porque sabemos que não estamos aqui à toa, mas que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Por isso, Deus, nos colocamos ao seu dispor, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração para te ouvir e para nos dedicar ao Senhor, a te conhecer e a conhecer o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, abençoa a leitura deste capítulo de hoje, abençoa a minha vida e a cada um dos que chegarem aqui para escutar. Em nome de Jesus. Bem, bora. Vai dizer: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então, os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com eles sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Bom, gente, Jesus vai a um casamento e ali ele realiza o seu primeiro milagre. Seu primeiro milagre, então, vai ser numa festa de casamento.
E a gente já ouviu e eu já falei sobre várias coisas deste texto trazendo para o nosso contexto. Jesus traz alegria de novo, né? Jesus renova, Jesus é aquele que, tipo, enfim. Eu já falei algumas vezes no meu Instagram, você provavelmente já ouviu em várias pregações, várias ideias e, enfim, caminhos diferentes. E enquanto eu estava lendo esse texto, dessa vez, desde ontem eu tô querendo agora trazer a gente, conectar mais a gente nessa realidade da vida eterna, sabe? Desse começar a preparar-nos para isso. Eu acabei hoje um livro chamado Louco Amor, e aí eu vou começar outro livro. Tenho 2 livros ali que na minha prateleira que eu tô precisando ler, que eu ainda não li, que se diz Maranata, que é da Tamires Garcia, e Igreja, alguma coisa Igreja, não lembro o que, do Carlito Paes. E esse da Maranata, da Tamires Garcia, eu sei que vai falar sobre essa vida na terra enquanto Jesus não vem. Sabe, essa restauração, essa redenção, essa remissão, esse momento assim de preparação, sabe? A gente não tá aqui, eu acredito que a gente não tá aqui na terra para viver as nossas vidas de qualquer jeito, gente. A gente tá aqui, sabe? A gente também não tá focado na vida eterna, em morrer. Não é sobre morrer. O Senhor fala que antes da vinda dele, eu ainda não cheguei nessa parte, eu ainda não, né, essa área escatológica não é muito minha área. Eu também tenho muita confusão, provavelmente que nem você. Mas uma das coisas que eu sei sobre este livro é que ele vai falar sobre isso, sabe? Sobre essa construção, é novos céus e nova terra, sabe? A gente não vai morrer, não vai para um céu onde lá não vai haver choro, nem dor, nem sofrimento, nem isso, nem aquilo. Eu acredito que a gente já esteja construindo, sabe? É isso, construindo esse novo céu, essa nova terra pelo menos. Enfim, eu pensei em falar sobre isso, falando aí desse primeiro momento aí, as referências não, quando a gente vai para um estudo, vai para esse caminho também, sabe? Mas eu ainda não tenho o pensamento completo a respeito disso. Na verdade, eu não tenho nenhum 10ª parte do que eu preciso. Então vamos para o caminho natural, né? Então uma das coisas que mais me chamam a atenção é que Maria vai ali falando, né? Enche os potes. Faz tudo que ele disser. Ele vira e ele fala, não chegou minha hora. E ela vira e ele fala, ela vira e fala. Façam tudo o que ele disser, como se diz, eu tô aqui, eu tô vendo isso, eu sei que você pode, sim, e não dá pra gente deixar do jeito que tá, sabe? E aí ela vai mandando, ela vai fazendo junto com Jesus, né? E Jesus, num determinado momento, ele só vira assim, e ele só fala, sabe, gente? E uma das coisas que eu penso assim, em relação a isso, é isso, sabe? Às vezes dá pra colocar Jesus numa saia justa. Será? Ai, não sei, meu Deus, socorro. Hoje eu tô falando cada coisa. Aí sei lá, sabe? Tipo, Jesus, ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Às vezes a gente vive assim, sabe? Ou o Senhor vai fazer, ou acabou.
Talvez não, né? Ia ser a maior vergonha da face da terra para aqueles noivos, uma festa com um dirigente de festa, que é um cerimonialista. Isso significa que aquela festa não era uma festa simplesinha, tá? Aquela festa já era uma festa mais grandona, mais poderosa, assim. Então ia ser uma vergonha sem fim para ele. E tudo bem, se fosse uma vergonha sem fim, mas o convidado daquela festa era Jesus. E Jesus, eu fiz questão que se eu estivesse aqui no meu casamento, sabe? E eu nem imaginava que isso ia acontecer. Pode ter certeza que a última coisa que eu esperava era ter que deixar os meus convidados sofrer esse constrangimento. Mas, cara, o Senhor tá aqui. É o Senhor que está aqui. Então, faz algo, sabe? Então, assim, ele nem sabe, ele nem fica sabendo. Tanto que aí o dirigente vai, prova o vinho, o dirigente nem sabe, só quem sabe são os empregados. E aí os empregados pegam água, o Jesus vira e fala, pega o pote e leva pro dirigente, pega a água e leva pro... Meu Deus, como assim? Mas eles faziam. Como eles faziam isso? Quem é a pessoa em sua consciência que faz isso? Jesus ainda não tinha feito nada. Jesus era um convidado normal daquela festa. Eu vou levar água pro dirigente? É isso. E quando o dirigente toma, outra coisa que eu também posso dizer é que quando o dirigente toma, às vezes, gente, é água. Às vezes pode ser normal. O que muda, Jesus faz algo mudar. Eu sempre penso nisso, sabia? Eu sempre penso assim, eu posso estar aqui agora, mas tipo, de repente eu nem sei o que tipo, do nada, assim, eu não tô aqui, eu tô fazendo outra coisa em outro lugar. Jesus pode mudar, assim, tudo e todos. Minha cabeça é bem difícil de entender. Eu creio muito, assim, sabe, nessas coisas assim mirabolantes que só Jesus faz. Então, enfim, o que eu quero dizer? Que às vezes era água mesmo, sabe? Mas dentro de cada um que fosse tomar, ia ser completamente diferente, ia ser completamente novo, ia ser qualquer coisa daquela pessoa estava buscando, meu Deus, que coisa maravilhosa isso daqui que eu tô tomando, simplesmente porque Jesus estava ali naquela festa e entregou cada coisa que aquela pessoa precisava. Eu não sei. Eu tô aqui conjecturando de uma maneira que... das coisas que eu penso. E é assim que a gente deve fazer a leitura da palavra. A gente deve o tempo todo tá... O que você pensa? Qual a sua perspectiva a respeito? Você precisa pensar. Você só precisa pensar. Sabe, o que você acredita? O que você vê quando você vê assim? Não é uma história, ai, nossa, uma história aconteceu lá 2000 anos atrás. Tudo bem que aconteceu há 2000 anos atrás, mas o que você acha dessa parte? O que você já pensou? Como assim? Qual é a coisa que mais te chama atenção, que vira e que fala assim, não, nossa, Jesus pega, aí aquela coisa, né? Pega a água, derrama e vai saindo do outro lado o vermelhinho. É só isso, sabe? Se aprofunde no texto. Descubra o que você pensa a respeito da palavra de Deus, de Jesus, o que ele pode fazer, como assim, o que significava Jesus estar num casamento como daquele, como assim, o que era aquilo? Sabe? Então é isso que eu gostaria de deixar. Meu tempo tá se esgotando. Eu sei que tem duas próximas partes aqui. Uma provavelmente eu vou comentar no meu Instagram. Então, mais uma vez, eu quero te fazer o convite. E é isso, gente.
Vamos pensar, vamos meditar, vamos deixar essa palavra nos consumir. Ah, Marina, não tenho tempo para isso não. Só lê e fica pensando nela ao longo do dia o que você tá fazendo. Eu faço isso. Às vezes eu tô fazendo as coisas, às vezes eu tô dirigindo e eu tô pensando na palavra. Eu sei que a gente às vezes tem um monte de preocupação, um monte de coisa para pensar. Mas imagina, acredite, você pensar na palavra de Deus é muito melhor. Sabe por quê? Porque aí aquela palavra ela vai moldar. Ela vai moldar os seus pensamentos de maneira que você... Ai, Marina, mas eu tô preocupada com os meus filhos. O que Jesus é? O que Jesus pode fazer? Estou preocupada com o meu emprego, com o meu salário. O que Jesus é? O que Jesus pode fazer? Amém? Beijo. Boa terça-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau.